encarece produtos importados, pressiona a inflação, o poder de compra cai, aí o mercado interno também cai, a atividade econômica cai, aí a demissão aumenta. Quer dizer, é uma equação meio complicada, né? Qual é a visão da AGE sobre a crise? Como é que nós enxergamos a crise? Pensar, tá todo mundo aqui atualmente pegando virose, gripe. O que é que nós observamos da crise? Igual como qualquer gripe ou virose, quando você realmente ataca um organismo que está debilitado, as consequências são maiores. Quando essa gripe, essa virose ataca um organismo que não está tão debilitado, a repercussão é menor. O Brasil está enfrentando justamente isso. O Brasil realmente, nos últimos anos, construiu uma estrutura, não sei se por coincidência ou de fato por muita astúcia dos nossos governantes, mas que de fato o Brasil realmente se encontra numa posição privilegiada aos países desenvolvidos, até pela questão do oferecimento de crédito no Brasil realmente foi tardio em relação a outros países, mas não há como se negar que a crise chegou no Brasil. Assim, inclusive no estado do Ceará. E, assim, eu conheço de perto várias empresas que realmente estão cortando pessoas, estão realmente reduzindo os gastos e está enfrentando realmente o problema da crise. Bom, se você realmente perguntar uma questão real, se nós atravessamos o pior da crise, também entendemos que não. Imaginamos que ainda existe uma série de situações para acontecer. Mas estamos no meio dessa crise? Eu acho que estamos começando a chegar no epicentro dela. Eu acho que realmente estamos começando a chegar por lá. Mas vou lhe colocar uma coisa, eu sou muito otimista, principalmente em relação ao jovem, porque quando você fala em juventude, ao mesmo tempo você fala em criatividade. E eu acho que nesses momentos de dificuldade, o ser humano ele consegue ser chamado para trazer a melhor solução. Então eu acho que a crise realmente é uma situação séria, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que várias pessoas criativas, e aí realmente eu homenageio os jovens, e também as pessoas que são jovens há mais tempo, que conseguem ser criativas e criar nesse momento de crise. Então o que é que na AGE nós pensamos? Se você é jovem, não tenha medo. Porque justamente o aspecto de ser empreendedor não é realmente se entregar a qualquer negócio, mas sim é você escolher um negócio onde você teve uma ideia, estudou aquela ideia e tem a coragem para implementar ela. Algumas pessoas confundem empreendedorismo com arrojo. É também isso, mas é um arrojo com aventura, não é? Exatamente. Não é uma aventura. Com forma consciência. Então, nós entendemos que a crise chegou, realmente ainda vai atingir seu epicentro, mas que ela apresenta uma série de oportunidades e que o Brasil, por uma série de consequências, como eu lhe coloquei, não sabemos ao certo se involuntárias ou voluntárias se encontram realmente numa situação privilegiada, mas é uma situação, é um momento que dá para usar sim. Deputado, e a crise? Qual a avaliação do senhor? Aliás, o PSDB fez um debate aqui na Assembleia, né, na semana passada, um debate profundo, com a presença de técnicos competentes, economistas, e fez um diagnóstico. Quer dizer, e parece que eu assisti pela televisão, o Brasil está preparado. Quer dizer, o problema é saber como é que a gente sai dela, deputado. Exatamente. Foi dito até pelo próprio presidente da República que a crise não passava de uma marola. O próprio partido do presidente justificou, dizendo que ele tinha que passar essa imagem psicológica e tudo. Mas realmente o que eu acho é que o presidente achou que toda essa fortaleza que foi atingida pelo Brasil e que veio exatamente de uma continuidade de políticas econômicas que foi implementada desde o PSDB, através da equipe do Itamar Franco, né, passando por Fernando Henrique, até chegar ao Lula. O Lula que aproveitou o Henrique Meirelles, que foi um deputado federal eleito pelo PSDB. Goiás, né? Pelo PSDB de Goiás, ou seja, ele aproveitou a expertise do PSDB para poder comandar a sua equipe econômica e manter aí a política macroeconômica que havia sido implementada. E esse aumento foi que possibilitou, e essa continuidade foi que possibilitou realmente o Brasil estar forte, estar com o corpo são, como bem disse o Rafael, para enfrentar esse momento de turbulência. Mas essa turbulência foi uma turbulência muito pesada, não foi nada pequeno. Nós vimos aí a redução do PIB no último trimestre de 3,6%, né? O Brasil vinha crescendo a mais de 6%, caiu para 5,1% no último trimestre do ano, foi uma queda abrupta, ou seja, meio que a gente foi abatido em voo, o Brasil vinha e de repente uma queda, mas o brasileiro não pode desanimar. O brasileiro ele tem que ter realmente concentração no trabalho, ter criatividade, como disse o Rafael, é nesses momentos que a gente precisa mais ter criatividade e jogo de cintura para não se deixar abater e, acima de tudo, fortalecimento do mercado interno. Hoje, as encomendas internacionais realmente têm prejudicado muito. Diversas foram
os segmentos, como por exemplo o segmento da pesca, do camarão, dos peixes cearenses, foi prejudicado. Antes dessa crise chegar, o segmento já estava quebrado aqui no estado do Ceará por questões de paridade com o dólar. Né? O real se valorizou em relação ao dólar e terminou dando uma quebradeira geral nesse segmento. Se chegou antes da crise e eles, para poder se sustentar, fizeram o quê? Voltaram-se para o mercado interno para poder garantir aí a sobrevivência de muitos, não de todos, lógico. E agora, nesse momento de crise, vale essa experiência desse mercado, desse segmento. Vamos nos focar no mercado interno, vamos nos voltar para o mercado interno. Não vamos abrir mão dos nossos empregos, porque esses empregos garantem a sobrevivência das famílias e essas famílias, para sobreviver, precisam consumir. Claro. Então, é em cima desse consumo, do consumo da nossa população, do nosso mercado interno, que há muito tempo ficou fragilizado. Nós temos um bom mercado interno, né? Com certeza. Comparado da Argentina, do Chile e alguns outros países, o Brasil tem... O Brasil é um mercado forte, ou seja, tem um parque industrial forte, enfim. Exatamente. Então, nós temos diversas possibilidades de manutenção. Nós precisamos ainda avançar muito mais. O governo precisa desonerar não só as empresas, diminuindo o IPI, mas, por exemplo, diminuir o ICMS, porque o Estado não diminui o ICMS de diversos itens, como, por exemplo, a energia elétrica, que afeta no bolso do contribuinte quase que 1/3 da sua conta de energia. Boa ideia. Né? A família gasta R$100, paga 137. Porque o IPI só atinge aquelas empresas do Sul, a automobilística... Só quem vai comprar o carro e termina até debilitando as prefeituras, como tem acontecido aqui no Estado, que são dependentes. Né? Mas o dia a dia das famílias, o dia a dia das empresas tem sido prejudicado por esses impostos que atingem mais e mais o nosso cotidiano. Então, nós precisamos procurar esses impostos do cotidiano, diminuí-los, porque tentar abranger a maioria das pessoas para que possam contribuir e assim fazer com que o nosso mercado interno fique fortalecido e as pessoas, ao invés de estarem despejando o seu dinheiro no cofre do Estado, estejam despejando esse dinheiro no mercado para que esse mercado ajude nós a manter exatamente a nossa sobrevivência. Deputado Tomás Figueiredo, eu vou ter que pedir um intervalo e a gente vai ter que se despedir do presidente da AGE, o João Rafael, porque ele tem um outro compromisso, mas eu deixo aqui, João, um minutinho para que você possa dar algum fecho que você... e de antemão eu agradeço a sua presença hoje no programa Questão de Ordem. Não, Renato, somos nós que agradecemos, é sempre uma grande honra para a AGE ter essa oportunidade, até porque a AGE, como jovens empreendedores, eles precisam ser ouvidos. Não só o seu coordenador geral, mas toda a sua coordenação e todos os seus associados. Faço inclusive um desafio para você e o seu programa. Pois não. Na próxima oportunidade, inclusive convide outro coordenador da AGE ou outro associado da AGE para conversar sobre qualquer tema. É inacreditável como os jovens, realmente, empreendedores, estão antenados com toda a realidade, com todo o cotidiano. Que bom. Há um crescimento muito grande, realmente, da classe jovem empreendedora, principalmente aqui no estado do Ceará, e digo mais, com qualidade. Então, nós precisamos dar ouvido a esses jovens precisam ser escutados, eles têm ideias muito bacanas e eu tenho certeza que eles podem contribuir muito com a sociedade. Muito obrigado novamente pelo seu programa, estamos à disposição para eventuais participações e vou ter que me despedir por outros compromissos, mas estamos aí abertos a novos convites. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo e sucesso, Rafael, nesse seu período aí à frente da AGE. O deputado continua conosco, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o programa Questão de Ordem. Hoje o nosso tema é o empreendedorismo no estado do Ceará. A gente volta já, após o intervalo.